Shabbat Shalom mais uma vez aos amados irmãos e irmãs. Sábado abençoado. Os amados também que estão nos acompanhando pelo YouTube, que o Eterno deu um sábado abençoado a todos nós, e possamos, na alegria do Shabat, na alegria por termos nossos pecados perdoados mediante a obra do nosso Mashiach Yeshua, na alegria por termos certeza do amor de Deus, do amor do Pai para conosco, desfrutarmos das bênçãos que alcançamos na medida que guardamos os mandamentos do Senhor. E nesse dia, por termos deixado os nossos trabalhos, os nossos afazeres e repousado, estamos aqui na presença do Eterno, estamos cumprindo esse mandamento, essa mitzvah, que é uma forma de expressarmos a nossa aliança com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus Criador do universo. Nos alegramos por sabermos que Ele está conosco, manifestando a sua glória. Nós vamos estar meditando, amados. Já falei para os irmãos que os israelitas que temem a Deus, porque não são todos judeus que são judeus praticantes de Torá, mas aqueles que são praticantes de Torá, eles estudam os 5 livros de Moisés durante o ano. E Neemias, ele separou uma parte dos 5 livros para estudar, chama-se Parashá, e traduzido é uma porção, quer dizer, uma parte, de cada dos livros. Os 5 livros são divididos em 54 partes, 54 porções, e cada sábado é estudado. Não, porque tem Parashá que ela pega mais de porção, que ela pega mais de um capítulo, Mas são 54 porções, e eu já terminei de ler toda ela, mas ainda não encerrou. Acho que eles estão já nas finais, já passou de 50. E aí quando termina 54, chega na última, eles voltam para a primeira. Isso todo ano. Eles leem, releem, e sempre vamos aprendendo. Nós vamos começar, eu vou começar de Gênesis, como os irmãos estão vendo pela capa, e com esse tema que os irmãos, eu acho que a maioria consegue ler. Não questione a ordem de Deus. Amados, questionar a ordem de Deus sempre foi um problema. Sempre será um problema. Já estamos tão acostumados, começamos da infância, questionar pai, questionar mãe, questionar as pessoas, os nossos mestres, que professor é mestre, Professor merece o respeito, quase que o mesmo respeito dado ao pai e mãe, mas hoje isso, como a obra de Hassatã, do inimigo, é banalizar as coisas que são importantes para a nossa vida. Ele tenta banalizar a figura materna, a figura paterna, a figura do mestre, do instrutor, entra aí a professora, o professor.
a pessoa da liderança, no caso, a pessoa que ensina na congregação, seja ele homem ou mulher. O inimigo quer que nós venhamos banalizar, menosprezar as autoridades, aquelas pessoas que vão contribuir para o progresso da nossa vida, como pessoa, como membro da sociedade. A pessoa que ela ignora os mandamentos, ela ignora as suas lideranças, começando pela liderança materna e paterna dentro de casa. Aquilo que a gente aprende dentro de casa, seja de bom ou mal, a gente vai levar para fora, vai levar para o nosso relacionamento conjugal, vamos levar para a nossa convivência com os amigos, na nossa convivência na comunidade, na congregação, na empresa onde trabalhamos. Se nós já, a pessoa, o pai e a mãe não teve o braço firme ali, o cuidado, o amor de corrigir o erro do seu filho, da filha, e fazer eles viverem de uma maneira agradável a Deus, respeitando ao pai e à mãe, respeitando o irmão, a irmã, sabendo até onde é o seu limite, aonde ela deve chegar e deve chegar. Se a pessoa aprende isso dentro de casa, ela vai levar esses conceitos para a vida dela conjugal, familiar, a vida social, a vida congregacional, e essa pessoa vai ter 99,9% de chance de ter uma vida totalmente abençoada. Ela vai ter menos desafios, menos dificuldade de enfrentar as adversidades da vida. Agora, quando o pai e a mãe não amam os seus filhos com o amor de Deus e preferem, em vez de fazer o que é justo, o que é bom para a vida da pessoa, mesmo que doa nele, por exemplo, muitas vezes ter que corrigir, ter que chamar atenção, ter que privar a criança de certos privilégios para poder trabalhar no caráter dela, o pai e a mãe deixam a criança fazer o que quer, o que vai acontecer? Essa criança vai levar isso para fora, vai levar isso para o casamento, para a família. Ela pode ser uma esposa que vai destruir o casamento, porque vai querer impor a sua vontade sobre a vida do marido, e nem todos estão dispostos a aceitar isso. Vai ser uma pessoa difícil de lidar as suas amizades, na vida da igreja, se ela participar de uma comunidade, e no seu emprego, com um patrão, vai ter dificuldade. Em todo o seu relacionamento, essa pessoa vai ter dificuldade. E ela vai ter 99% de chance de ter uma vida destruída, fracassada, e de ser uma pessoa infeliz, porque nós sabemos que nem Deus faz a nossa vontade. Ele é o Todo-Poderoso, mas Ele não faz tudo o que a gente quer. Mas uma pessoa criada sem limites, sem obedecer ordem, uma pessoa ávida em questionar, em transgredir ordens que são mandamentos, e essa pessoa, ela não quer cumprir, mas quer que os outros façam para ela o que ela não está disposta a fazer. Eu tenho por experiência própria que as pessoas que mais questionam a autoridade na igreja, que mais são rebeldes, são as que menos ajudam. As que mais são cri-cri, que nem diz o outro, são as que menos estão dispostas a contribuir. Elas querem causar problema, são verdadeiras rebeldes, porque sabe o que deve fazer e pode fazer, mas mesmo assim não faz. E além de não fazer, atrapalham aqueles que querem fazer. Por isso, essas pessoas são amaldiçoadas. E o apóstolo Paulo, tendo experiência própria, ele diz: com as tais
nem comais. Você não deve conviver com alguém que só sabe falar de liderança. Quando eu estou falando de liderança, não é só da nossa liderança. Essas pessoas questionam a liderança de modo geral. Elas não aceitam as autoridades, seja ela de qual esfera for, porque todas as autoridades, mesmo as ruins que estão aí, foram constituídas por Deus. Ela ser ruim é a escolha dela, mas ela está ali para fazer o papel instituído pelo Eterno, pelo nosso Senhor. E nós vamos discorrer aqui nas Escrituras, claro, aprendendo, com Adão e Havá, com Adão e Eva, nossos pais, dos quais descendem toda a raça humana. Por isso, o Eterno odeia, a discriminação. A gente se achar que é melhor que fulano, que ciclano, isso não existe. Todos nós viemos da mesma árvore genealógica, todos nós viemos de um mesmo casal. Aleluia. Os amarelos, os pardos, os negros, os brancos, os ruivos, todos nós, ricos, pobres, salvos e perdidos, todos nós descendemos do mesmo pai, da mesma mãe. Por isso, devemos nos sentir no mesmo patamar de igualdade. Embora intelectualmente, culturalmente, alguns sejam mais privilegiados financeiramente, mas tratando-se da nossa origem, todos nós viemos do mesmo pai, da mesma mãe. Nós podemos escolher o que fazer da nossa vida, fazer a vontade de Deus ou a vontade da nossa carne, que consiste na vontade do inimigo de nossa alma. E podemos trabalhar para ser próximo, para ser santo, para sermos pessoas de boa índole. Isso depende de nós, do nosso esforço, para ser pessoas que cumprem horário, cumprem dever, nossas responsabilidades, não deixando para amanhã o que deve fazer hoje. Uma coisa que eu sou profissional, é deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje. E eu tenho que mudar isso na minha vida. E há muito tempo eu venho lutando com isso. Eu sempre acho um jeitinho de deixar para amanhã. Mas isso não é bom. Porque o que eu tenho que fazer, ninguém vai fazer, vai ficar acumulando. Então aquilo que seria que eu poderia fazer, se eu tivesse feito no primeiro dia, eu tinha que fazer em 1 hora, agora por eu ter deixado acumular vai ser um dia, e se eu deixar acumular mais, pode levar anos para mim poder corrigir aqui, cumprir com o papel. Eu particularmente tenho muita dificuldade com isso, mas eu pretendo focar o meu esforço. Já estou com esse propósito de mudar, porque ninguém pode fazer isso por nós. E eu estou vendo que eu estou fazendo discípulos assim também. Pessoas da minha família, próximo de mim, estão começando a ficar assim. Deixar para amanhã, deixar para depois e tal. E eu estou de olho, estou começando a ver o fruto das minhas ações negligentes. Bem, queridos, voltando aqui para a palavra, não questione a ordem de Deus. Nós vamos aqui para Bereshit, Gênesis, no capítulo 3, nós vamos ver a história da queda. Todos nós que lemos as Escrituras e que ouvimos, temos alguns anos na caminhada, na jornada da fé, sabemos essa história, esse fato. Gênesis capítulo 2, verso 1, ou capítulo 3, verso 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o
o Senhor, o Eterno, tinha feito. Esta disse a mulher: peço aos irmãos que tripliquem a atenção naquilo que a serpente vai dizer. E nós vamos fazer uma comparação com a nossa vida e com os dias atuais. E eu tenho certeza que cada um dos irmãos e irmãs vão perceber que a serpente não parou de trabalhar, que ela continua atuante, e ela continua no seu trabalho. Yeshua, falando com os judeus, ele disse que a obra, o trabalho de Rassatã, do ladrão, que é o símbolo de Satanás, é matar, roubar e destruir. Esse é o papel. E ele continua perseverante no seu trabalho, diferente de nós, que postergamos, que deixamos para amanhã, e não sabendo que fazendo, quando eu atraso aquilo que eu devo fazer para o meu bem, bem da minha família, o bem da comunidade, eu atraso as bênçãos na minha vida, principalmente quando se trata daquilo que é relacionado à nossa vida espiritual, à nossa responsabilidade espiritual na comunidade. Quando eu atraso aquilo que eu devo fazer, a minha responsabilidade que eu assumi, Deus também tem todo o direito de atrasar aquilo que Ele tinha para entregar para a gente. Como eu não faço dar certo aquilo que eu deveria fazer, é o meu papel, a minha responsabilidade, Deus não tem obrigação de fazer dar certo aquilo que eu quero também, porque a vontade de Deus é que eu faça aquilo que está sob minha responsabilidade, como esposo, como pai de família, como obreiro, como irmão espiritual e etc. E aí vem, e isso também é um engano de Rassatã. O que é que ele quer? Qual é o objetivo dele? Nós podemos descobrir qual é o objetivo de Rassatã lendo aqui em Gênesis. Ele não é inimigo de Deus, porque Deus não tem inimigo. Uma pessoa todo-poderoso que pode fazer tudo, que não tem ninguém superior a ele, tem inimigo? Não tem. Ele é inimigo nosso, seu inimigo. Satanás é inimigo, nosso inimigo. Vamos prestar atenção no diálogo, na proposta, que Rassatã, personificado ali na serpente, nesse episódio, o que ele disse para a mulher, as suas palavras, nós devemos ter cuidado, muito cuidado, atenção, para ver o que ele disse para a mulher. Parte B do versículo 1. Esta disse a mulher, esta quem? A Nahash, em hebraico é Nahash, a serpente, disse a mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Se você já leu esse texto, desde Gênesis 1 até chegar aqui, você vai ver que não há em nenhum dos versículos essa citação que a Nahash, que a serpente, falou para ela. Mas ela lança a sua verde, que nem diz o outro, a intenção do inimigo com as propostas que eu vejo na boca de muitos que se dizem servos de Deus, e que muitas vezes eu já tenho aceitado essas propostas. Confesso aos irmãos, que nem eu já disse, deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje, pensando na ilusão de que temos mais tempo. Não, amados, cada dia que se vive perde mais tempo. Não existe isso. Quando é que nós ganhamos tempo? Em momento algum. O tempo vai passar
mesmo que nós venhamos fazer todo o nosso papel, o tempo vai passar, e se nós descansar, o tempo vai passar. Só que se nós fizermos o nosso papel, nós não vamos amargar o arrependimento e dizer para nós: e se eu tivesse feito assim, se eu tivesse feito assado. Isso é o que acontece com aqueles que deixam para amanhã, né? E eu já estou colhendo esses frutos, e olhar para trás e ver se eu tivesse agido assim, se eu tivesse feito isso, talvez, quem sabe, né, a vida estaria melhor, a coisa, com certeza, amado. Quando nós nos empenhamos em fazer as nossas obrigações, tudo vai melhor, tudo vai melhor, porque o Eterno não se agrada, né? Não se agrada da nossa vida de negligência, da nossa vida de comodismo. Aí você pode dizer: mas pastor, você não tem nem autoridade para falar isso. Você tem toda a razão de falar, por isso eu estou confessando aqui para os irmãos, né, que eu sou uma pessoa que tem negligenciado muito, e desejo, com a ajuda de Deus, mudar esse quadro em minha vida, claro. A gente não pode mudar isso na vida de ninguém. Então o inimigo de nossa alma lança uma proposta e lança uma palavra, usa de um argumento que não está descrito em nada, em nenhum lugar das Escrituras. A resposta da mulher é do verso 2, dizendo: e disse a mulher em hebraico é Ishá, e disse a mulher: a serpente do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse o Eterno: não comereis dela, nem nele tocareis, para que não morrais. O inimigo, ele sabe, ele sabia, ele tinha acesso, com certeza, àquilo que Deus conversava com Adão. E uma coisa curiosa é que nós sabemos que o Éden era um lugar santo, sim ou não? Não havia maldade lá, não é verdade? Deus havia criado, plantado esse jardim cuidadosamente, com todo carinho, e posto o ser humano que ele havia criado lá. E da onde a serpente veio? Segundo os estudiosos hebreus, Deus colocou lá a serpente. Por quê? Por que Deus colocou? Para testar o homem. Esse é o papel da Nahash, ou de Hassatan. Testar. Qual é o mandamento que Deus dá para o homem? Que de toda árvore do jardim ele podia comer, mas da árvore que estava no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não deveria comer, porque no dia que dela ele comesse, ele morreria. Adão sabia o que era morte? Não, ninguém sabia o que era morte. Com base nisso, nós devemos aprender que existem mandamentos que você vê, você ouve a citação, você lê, e você não vê uma explicação lógica. Mas para que serve isso? Qual é o benefício de eu guardar esse mandamento?
ou malefício, né? Mas não há explicação. Não existe explicação lógica para alguns mandamentos. E nem Deus diz, olha, não cozinhe o cabrito no leite da sua mãe. Por quê? Não comer carne, por exemplo, de porco, ou um animal que é impuro. Por quê? Qual é o benefício? Porque cientificamente provado que quem come carne de porco vive muito tempo. Não é por causa de uma problema, não é por causa de saúde que não se come, que Deus proíbe carne de porco. Não é porque o porco é ceboso, porque a galinha é cebosa igual o porco, ela só não se enrola em lama. Mas tudo de imundícia que um porco come, a galinha também come. E o porco é impuro e a galinha é pura. Como se explicar isso? Quando o Eterno fala para Adão, para ele não comer porque ele ia morrer, Adão não conseguia entender, porque ele não sabia o que era morte, ninguém tinha morrido, não tinha um exemplo. É por isso que o tema é: não questione. Se você não entende o mandamento, obedeça, porque Deus não manda nós entendermos o mandamento para poder cumprir. Ele diz: só faça. Lo tá se e tá se, quer dizer, faça e não faça. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra pai e mãe, não cobiçarás nada do teu próximo, e etc. Os demais que são derivados desses 10 mandamentos. Guardarás o sábado, lembra-te do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não farás para ti mais de escultura, nem na semelhança que há no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. A pessoa, para confirmar a mentira, o errado, ela diz que jura por Deus. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Você está fazendo um negócio errado, e para você dar crédito ali, para a pessoa aceitar que você está falando a verdade, você diz que jura por Deus. Isso é pecado, é tomar o nome de Deus em vão. E Deus não tomará por inocente quem toma o seu nome em vão. É a pessoa dizer que é crente e andar com práticas pecaminosas, isso é tomar o nome de Deus em vão. Então a mulher fala o que para a serpente? O certo, aquilo que ela viu na parte do Eterno. Não deveria, mas aí vem ela começa com esse primeiro argumento aqui na parte B do verso 1, para tentar se aproximar e criar uma comunicação com Eva, para tentar que Eva se abrisse. Com o inimigo, amado, a gente não tem que bater papo. Uma pessoa que quer destruir a sua vida, quer prejudicar a sua vida, não tenha relacionamento. Não tenha. Se ela quer prejudicar a tua vida conjugal, a tua vida familiar, e principalmente a tua vida espiritual, não seja amiga dessa pessoa, porque ela está sendo um instrumento do inimigo de tua alma, para te separar de Deus. E não é só aquelas pessoas que vêm ameaçando, agredindo verbalmente ou fisicamente, não, mesmo com palavras que nem essa, com coisas que são aparentemente simples. Mas o que a serpente queria com Eva? Dialogar por meio da arma mais poderosa desse mundo, que é a palavra. A palavra, ela queria destruir, afastar o ser humano da presença de Deus. Essa é a missão do inimigo de nossa alma, nos separar de Deus. Só que para ele conseguir, nós temos que querer.
E o inimigo estava tentando criar esse ambiente, pôr em dúvida o mandamento. Infelizmente, amados, isso é tão forte que está dentro das comunidades que dizem que amam a Deus. É pregado no púlpito a mesma estratégia, né, que foi usada no jardim, está sendo usada hoje nos púlpitos das igrejas, por aqueles que supostamente dizem que são porta-vozes de Deus. Quando nas Escrituras Deus diz que os seus mandamentos são eternos, leolam vaed, eterno, os homens aí estão dizendo não, que Yeshua cumpriu, obedeceu, nós não precisamos mais, que nós vivemos hoje pela graça, como se a graça só veio a existir após a obra de Yeshua. Eu pergunto aos irmãos, e principalmente aos chapichão de plantão, os doutores em teologia, qual era as virtudes, as qualidades de Israel para Deus libertá-los do Egito. O que eles fizeram para Deus libertá-los do Egito? Eles estavam lá santos, adorando a Deus, guardando os mandamentos, guardando o Torá. Não. A maior prova, uma das maiores entre tantas, da misericórdia, da graça de Deus, que é o favor imerecido, é Deus tirar Israel de debaixo da escravidão do Egito. Se aquilo ali não é graça, não existe graça em lugar nenhum das Escrituras. Porque Deus tira uma nação, não foi uma pessoa, foi uma nação, de debaixo do poder, do maior poder do mundo da época, do império do Egito. E sem Israel fazer nada para Deus. Israel não sacou uma espada para ir batalhando contra os egípcios para poder Deus os ajudar. Deus fez tudo por intermédio de Moisés e Arão, seus servos. Então a graça, ela existe desde a queda. Porque o que Deus disse que ia matar, o homem não morreu fisicamente, morreu só espiritualmente. E se o homem tivesse pedido perdão, reconhecido o seu pecado, não tivesse transferido a responsabilidade do pecado para a mulher e a mulher para a serpente, Deus havia perdoado com certeza. Então vamos ter cuidado, porque a Satã ainda continua com a mesma estratégia e ela está dando certo, amados. Quantos estão dizendo que estão servindo a Deus, mas são transgressores do mandamento de Deus? O que é que as Escrituras dizem? O que é que Yohanan, em uma das suas cartas, ele diz, eu não sei se é 1ª ou se é 2ª João, mas é no capítulo 4, verso 3, se não foge da memória, ele diz que pecado é a transgressão da lei, dos mandamentos. Isso é iniquidade. E o que é que o profeta Isaías diz no capítulo 59 do seu livro? Que o pecado faz divisão entre vós e vosso Deus, a fim de que ele não ouça as vossas orações. E as Escrituras dizem que aquele que é transgressor da lei, que não cumpre Torá, que não cumpre os mandamentos, até as suas orações são abomináveis.
É por isso que a gente tem tanto crente miserável, desgraçado, infeliz, que se matam, se suicidam, tiram a própria vida. Porque, amado, são transgressores, mesmo supostamente servindo a Deus, estão transgredindo os mandamentos, estão dando ouvido a Nahash, a serpente, o inimigo de nossa alma que veio para matar, roubar e destruir. Estão transgredindo o sábado, estão transgredindo com relação à alimentação, estão transgredindo com relação às festas Moadim, que nós por enquanto não estamos celebrando. Mas o que a gente faz? Porque nós estamos descansando. Toda festa, todo evento comemorativo que está estabelecido na lei por Deus, nós devemos descansar. Tem que ser um sábado, porque na realidade é um sábado de descanso. E eu vou estar passando para os irmãos, para as irmãs, para aqueles que querem fazer que nem nós. Você não é obrigado a guardar Shabat, você não é obrigado a comer comida caché, você não é obrigado a fazer nada do que Deus disse, que Yeshua disse. Mas aqueles que servem a Deus por causa da os que servem a Deus por causa da vida eterna, seu objetivo é o reino dos céus, é o Olam Rabá, é o mundo vindouro. Eu tenho certeza que você vai fazer que nem nós, vai de pouco, sem descansar, se aperfeiçoando. Porque o que adianta, amado, a gente nadar e morrer na praia? Que aquele que peca num mandamento caiu em todos. Mas não quer dizer que você pecou, fez um erro pontual aqui e se corrigiu, não. É aquele que vive diariamente pecando, todo sábado, em vez de ele estar lendo Bíblia, ouvindo mensagem evangélica, ele está vendo filme, mudando, está jogando, está fazendo comentários que não tem nada a ver com as coisas de Deus. Você contar um testemunho no sábado, você falar do que Deus fez na sua vida, do que Deus fez na vida da sua família no sábado, está tudo bom. Mas falar do seu trabalho, falar de política, falar de jogo, falar da vida do vizinho, a gente não deve falar no sábado sobre isso. Nem dia nenhum, mas principalmente no sábado, porque muitas vezes você vai falar de um plano, você quer construir uma coisa, e você vai falar no sábado, você quer comprar, no sábado não se compra nada, não se vende nada, esse dia não é nosso, esse dia, o que as Escrituras dizem? Esse é o Shabat do Senhor teu Deus. Esse é o dia de Deus. Por isso, nesse dia, eu jogo o celular para lá, eu dou Shabbat Shalom para os amados e desligo meu celular no sábado. Ligo ele porque eu tenho que transmitir o vídeo pela internet, eu ligo, mas se eu não estivesse transmitindo, quando tiver uma câmera, eu não vou ligar, ele vai ficar descansando, porque na semana toda eu estou com ele. No sábado,
Eu não vejo reportagem, documentário, não vejo nada daquilo que eu vejo na semana, não vejo filme, não vejo nada. No sábado eu vejo mensagens que edificam a minha alma. É assim que a gente tem que fazer, porque esse dia não é meu. Os 6 dias da semana, os 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, do Eterno. É assim, sabe? Não é para estar batendo perna na casa dos outros, a não ser para compartilhar das coisas de Deus. Ah, mas tem um aniversário, tem um churrasco. Não vá se não for as coisas de Deus. Não é um dia de estar triste, é um dia de estar feliz, é um dia de estar alegre, porque um dia, né, as irmãs é que se sentem melhor no sábado, porque não tem louça para lavar, não tem casa, né? Mas mesmo assim ainda dá trabalho, tem que botar comida, esquentar a comida, aquela coisa. Quem tem panela elétrica, forno elétrico, não pode acender fogo, que nem os irmãos sabem, não pode trabalhar, a não ser por uma questão de doença. Aí a pessoa está com dor, está passando mal, não tem um remédio, você pode comprar no sábado, mas o certo é você já ter em casa, para não ter que fazer isso. Aquele que não quer transgredir de jeito nenhum, ele já compra, já deixa, sabe que aqui a mulher está com dor, o marido compra e deixa em casa. A pessoa, por exemplo, vai na casa do vizinho, vai buscar um irmão para trazer para a congregação no sábado, já abastece o carro, a moto na sexta-feira. Isso é previsibilidade, você está preparado, e só vai Olam Rabá, só vai subir com Yeshua os que estão preparados. E se nós somos sempre atrasados, Yeshua vai voltar e a gente vai estar que nem as vigiloucas, né? Por isso é que eu pretendo me corrigir nesse negócio de deixar para amanhã, que você fica tão acostumado que até você pode deixar para ir para amanhã, resolver e acabar perdendo o arrebatamento, né? A vinda do Mashiach Yeshua. Verso 4: Então a serpente disse para a mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe. Olha aqui, amado. O que a serpente vai dizer, colocar na cabeça da Eva? Porque Deus sabe, verso 5, que se no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Primeiro, a serpente cria um diálogo, quando ela diz: foi isso que Deus disse? Não comereis das árvores do jardim? Tentando criar um clima ali de uma certa aproximação, para poder lançar a semente da dúvida, dizer que Deus estava escondendo alguma coisa que não queria que ele soubesse. É o que ela faz aqui. Primeiro, ela dá a certeza que eles não vão morrer, botando em dúvida, porque o que Deus disse: no dia que dela comer, vocês vão morrer. Só que a morte aqui não era morte literal, né? Morte espiritual. E aí depois de, Deus sabe, quando vocês comerem, vocês vão ser igual a ele. E com certeza Eva e Adão, né? Principalmente Eva aqui, que nesse momento ela está ali no diálogo com a serpente, vê a glória de Deus, a formosura, na realidade não era de Deus, era do Mashiach, né? Segundo os sábios judaicos, era o Mashiach que passava ali, era a palavra de Deus. Via a formosura, a glória. Na realidade nós somos feitos à imagem do Mashiach, né? Nossa cópia é do Mashiach. Deus não tem corpo, ele é Espírito. E por que Deus, a nossa imagem e semelhança? Porque
Em parte somos espiritual, em parte somos físicos, matéria, né? Como é que vai fazer? Como é que Deus poderia fazer a imagem do espírito? E o próprio Yeshua diz que o espírito não tem corpo. Quando ele chega, que se manifesta após a ressurreição no cenáculo fechado, ele diz: olha, eu não sou um espírito. O próprio Yeshua diz, porque o espírito não tem corpo. Então, quem estava ali era Yeshua, né? O espírito é como vento. Na realidade, rua em hebraico é sopro, vento. Então, Yeshua tinha um corpo físico, a imagem e semelhança. A semelhança, na realidade, que Deus deu ao homem foi o espírito, né? A parte de santidade que o homem tinha antes da queda. Então, certamente, ela via a formosura, a glória de Yeshua, e aí desejou. Porque como Yeshua representou e representa Deus na terra até hoje, naquele tempo ele também fazia o seu papel de representante de Deus. E ela diz que os olhos abririam, conhecendo o bem e o mal. Aí vem, amados, né? Eva é atraída, não, como diz lá Tiago e Jacó, que o homem é engodado pela própria concupiscência. Ela deu ouvido, ouviu, e aí começou a gerar nela o desejo de transgredir. Viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. Ela já viu o que antes ela não via. A intenção do inimigo de nossa alma é fazer isso, é nos atrair, nos seduzir. E aí ele usa tudo, um homem, uma mulher, um bem que Deus deu, usa os filhos, usa o pai, usa a mãe, usa os amigos, usa os nossos parentes, usa a tecnologia, computador, TV, celular. Esses objetos são maus? Não. A árvore em si mesma, ela era alguma coisa? Não. Ela ficasse lá, ela não fazia mal para ninguém. Quando nós cumprimos a ordem de Deus, a mulher não vai fazer mal para você, o marido, os filhos, os pais, os amigos, não. Os bens materiais que você tem, a televisão, o celular, o computador, nada disso faz mal. Quando nós obedecemos a ordem de Deus. Agora, quando nós não nos deixamos seduzir pela serpente, quando damos ouvido à voz do mal e transgredimos o mandamento de Deus, tudo isso faz mal para nós. Tudo isso nos leva a nos afastarmos mais e mais de Deus. Tudo isso nos cativa, nos escraviza, ao ponto do homem não querer ouvir falar de Deus, do homem não querer se aproximar de Deus, iludidos ao ponto, amado, da pessoa se sentir importante só porque está fumando um cigarro, só porque está bebendo uma cerveja, está bebendo um uísque, está andando num carro. Tantas coisas que não têm significado real, que são transitórias, passageiras e prejudiciais à própria saúde, muitas dessas coisas, na própria saúde da pessoa. A pessoa está se matando e está se achando, está se destruindo, tanto espiritualmente como
fisicamente está se achando. É terrível quando nós damos ouvido à voz do inimigo de nossa alma, porque ele não tem misericórdia. Não existe isso para Satanás. Não existe, ele não sabe. Misericórdia pertence a Deus, mas ele não. Matar, roubar e destruir é o seu papel. Ele não quer saber se é criança, se é adolescente, se é um velhinho de cabeça branca. Não. Todos são inimigos dele. Todos nós somos inimigos dele. Não importa se você é adolescente, se é jovem, se é homem, se é mulher, não, se é rico, se é pobre, não interessa. Ele quer destruir a nossa vida, e não é só a vida espiritual, não. Ele quer primeiro destruir a vida espiritual, porque sabendo que destruindo a vida espiritual, meio caminho já está andado, porque o homem longe de Deus, a mulher longe de Deus, é simplesmente instrumento de Satã para se destruir e destruir a vida dos outros. Por isso, não devemos ignorar as ordens de Deus. Se Deus disse, está nas Escrituras, faça, não questione, para o teu bem. Você não está fazendo um favor para Deus. Eu não estarei fazendo um favor para Deus obedecendo os mandamentos. Estou fazendo para mim mesmo. Tem muita gente que parece que não entende isso. Não entende, né, Maria? Coitado, pobres dessas pessoas que têm o hábito de questionar as ordens de Deus, como se Deus tivesse nascido ontem, como se Deus não soubesse de nada, como se Deus estivesse equivocado quando Ele diz que nós devemos fazer assim, assado. Isso é blasfêmia, amado. Isso é rebelião. É como se a Mary quisesse ensinar o Davidson a fazer as coisas. Quem iria concordar com isso? Ninguém. Por quê? Porque por mais que alguém viva 200 anos, não é capaz de ser perito em todas as áreas da vida. Quanto mais uma criança com 5 aninhos ensinar quem já tem 20 e poucos. Não tem lógica. Assim somos todos nós, quando questionamos os mandamentos de Deus. É como se um embrião, um óvulo lá no ventre da mãe questionasse, quisesse impor as suas regras ao pai e à mãe. E assim somos nós. Em vez de obedecer, perdemos o tempo questionando, olhando para o erro dos outros, em vez de cuidar de obedecer os mandamentos de Deus, que é a nossa obrigação. Eu não tenho obrigação de transformar ninguém, de salvar ninguém, de livrar ninguém do inferno. Não tenho, da condenação, nem você. Qual é a nossa obrigação? Cumprir os mandamentos de Deus. Fazer a vontade de Deus, para o bem de quem? Para o nosso próprio bem. E quando a gente olha nas Escrituras, a gente vê o exemplo daqueles que ousaram contra todo o sistema da época, obedecer sem questionar os mandamentos de Deus, começando por Abrão, nosso pai, que se tornou Abraão depois. Abrão, quando ele é chamado, ele não questiona,
Ele não disse, mas Senhor, eu tenho aqui minha família, tenho aqui o meu rebanho, o meu gado, meus criados, isso é muito grande para me levar. Que nem na parábola que Yeshua diz, que o pai de família, convidou as pessoas para o casamento do seu filho, e aí quando chegou o dia marcado, mandou o convite, aí um disse, não, eu comprei um campo e preciso ver, outro, eu comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las, o outro diz, eu casei-me, por isso não posso ir, me tenha por escusado. Abraão aceitou o chamado e partiu para uma terra que ele não conhecia. Assim é servir a Deus. Você não conhece, não sabe o resultado do mandamento, do que Deus está pedindo. Mas vamos fazer, porque Abraão se tornou o que ele é, porque ele partiu para um lugar que ele não conhecia, crendo em Deus. Isso é acreditar em Deus, não é carregar a Bíblia, não é cantar aqui no púlpito, não é orar alguns minutos, isso não faz diferença. Muita gente faz isso, mas questionam, mas vivem da sua maneira. Quando saem da igreja, a vida continua a mesma, de transgressores de carteirinha. Além de serem transgressores, ainda apoiam os outros nos seus erros. Ela comeu e ainda deu para o marido. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folha de figo e fizeram para si aventais. Amado, os irmãos chaleiros daqui para trás viram Adão fazendo alguma coisa? Não é citado que nem Adão nem Eva fizeram nada. O trabalho que é citado daqui para trás, que Adão teve, foi de dar nome aos animais. Mas agora, após o pecado, já começa a fazer com as suas próprias mãos. Tiveram que tecer aventais de folha para cobrir a nudez. Começa, não vai parar por aqui não. Aí ouviram a voz do Senhor, o Eterno, que passeava no jardim pela virada do dia. Os sábios israelenses, estudiosos, dizem que esse aqui é o Mashiach, porque não diz o Senhor, diz a voz. E Yohanan diz que ele é a palavra, no princípio era a palavra, e a palavra estava com o Eterno. Ouviram a voz do Senhor, Deus que passava no jardim. Como é que uma voz vai passear? Devia estar escrito aqui, e ouviram a voz do Senhor, ecoar, mas a voz está passeando, andando pelo jardim, que passava pelo jardim, pela virada do dia, e escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as aves do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe, onde estás? Ele disse, ouvi a tua voz, sou lá no jardim, e temi, porque estava nu, escondi-me. E o Eterno disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te dei, que te ordenei não comeres? Que não comesse? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor, o Eterno, à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Queridos, Deus não está ligando
Se você pecou por causa do teu marido, ou por causa da mulher, ou por causa do filho, por causa do sogro, da sogra, do patrão, não. Você vai sofrer a consequência do seu pecado. Cada um de nós. Não espere que Deus vai deixar por menos, porque você pecou por causa da sua filhinha, por causa do seu filhinho que você ama, por causa do teu marido, da tua mulher. Não foi o papai, não existe isso. Foi o governador, o presidente, não existe isso. Não há desculpa. Por que Deus nos dá o conhecimento? Ele primeiro disse para Adão: olha, tu não pode. Depois que Adão teve consciência do mandamento, Deus ordenou, Deus explicou, disse para ele não fazer, é que vem o tentador. O tentador não vem antes do mandamento. Primeiro o mandamento, depois o tentador para ele. No nosso caso é diferente, porque nós estávamos no pecado e fomos tragos para a justiça, para a santidade. Então o Senhor disse à serpente: porque fizeste isto, maldita serás, mais que toda ave, toda fera, mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e comerás todos os dias da tua vida. Primeiro a ser sentenciado é a serpente. Depois vem a mulher. Ele começa do agente, o agente do pecado foi a serpente. Depois vem para a mulher, que por meio dela primeiro entrou o pecado, primeiro foi nela e depois no marido. Adão era o terceiro da lista. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher diz: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. E com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Queridos, não questione os mandamentos de Deus. Se é para você estar na igreja questionando os mandamentos de Deus, saia. Se a tua intenção não é guardar os mandamentos como eles estão escritos nas Escrituras, saia. Vai ser melhor para você, porque aqui dentro você vai estar atrapalhando os que querem. Há tanta igreja por aí que tem essa visão que você tem, que hoje pode fazer isso, pode fazer aquilo, que os mandamentos foram até Yeshua, agora Yeshua cumpriu, não precisa mais. Vá congregar nessas igrejas. Deixa nós que somos atrasados guardar os mandamentos que estão nas Escrituras. Nós não estamos fazendo mal para você. O nosso intento é guardar aquilo que Deus deixou, que Yeshua cumpriu, que os discípulos também cumpriram. Nosso intento é estar fora de Babilônia, Babilônia.
Então a serpente tem a sua sentença, a mulher tem a sua sentença e o homem tem a sua sentença. Maldita é a terra. Por causa de quem? Da mulher? Por causa de Satanás? Da serpente? Não. Por causa que você comeu. Não é porque a tua mulher pecou que tu vai pecar. Não é porque o teu marido pecou que você vai pecar. Adão podia ter mantido-se puro, mas não quis, recebeu a sentença. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porque és pó, e ao pó tornarás. É duro, amado. Isso aqui é sair do vinho o vinagre, de um jardim de delícia para o deserto escaldante, da vida de plenitude para uma vida de miséria, em um momento. Deus expulsa eles do jardim, como os irmãos sabem. Deus fala: o homem agora é como um de nós, conhecendo o bem e o mal. E para que ele não estenda a mão, tome da árvore da vida e não viva eternamente, Deus expulsa-os do jardim. Já pensou o homem vivendo eternamente sendo mau, sendo perverso, como o homem sem Deus, a mulher sem Deus é? Já o mundo já teria sido aniquilado. Deus expulsa para preservar, para que o homem tivesse a oportunidade de se arrepender e tivesse o seu limite de vida também estabelecido, não vivesse muito tempo. Deus, amados, a pessoa tem que entender que Deus, quando Ele coloca os mandamentos não são punição. Tem muita gente que tem os mandamentos como punição. Mandamento não é punição, é proteção. Os mandamentos são para a vida, não para a morte. Nós entendemos, podemos entender isso desde o primeiro mandamento instituído por Deus. Todos os pecados, eles levam à morte espiritual. Agora existe transgressão que a Bíblia diz que a gente não pode nem orar por essas pessoas, por ele ser tão grave. Só podemos orar por alguém, seja qual for o pecado, se houver arrependimento. Se a pessoa está arrependida, nós podemos orar, porque Deus vai ouvir a nossa oração. Agora, se a pessoa não está arrependida, não adianta orar, vai perder tempo. É melhor você orar pelo ímpio, que Deus vai responder, de que por alguém que se diz servo de Deus e vive em transgressão de pecado. Deus não vai ouvir, Deus não ouve, porque essa pessoa de livre e espontânea vontade levantou entre ela uma divisão, uma separação. Os ouvidos do Senhor não estão gravados para que não possa ouvir, e nem a sua mão encolhida para que não possa salvar, mas as vossas iniquidades faz transgressão de vós, de vosso Deus. Quem é que quer orar e quer que as suas orações sejam respondidas? Eu quero, vocês. Então não caia na cilada do inimigo, não viva na prática do pecado, não transgrida os mandamentos de Deus. Se você quer que as suas orações sejam respondidas, quer que você ore, Deus responda, mantenha a comunhão com Deus, não transgredindo, não desobedecendo,
não sendo teimoso, teimosa. Deus diz: faça. Ah, mas eu acho ruim. Faça a si mesmo. Porque se você começar a fazer achando ruim contra a sua vontade, porque muitas vezes a gente começa achando ruim mesmo, a gente vai aprender a gostar. É melhor fazer isso achando ruim agora e amanhã, daqui 1 ano ou 2, 10, está gostando, do que você perder a sua salvação por causa disso e ir para o lago de fogo e sofrer para toda a eternidade. Eu acho melhor obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Para encerrar, amados, 2 Coríntios, capítulo número 11, verso 3. Mas, apóstolo Paulo falando, mas temos que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompido o vosso sentido, e se apartem da simplicidade que há em Mashiach. O apóstolo Paulo falando à igreja de Coríntios. Vivemos nesses dias onde as pessoas estão com as escrituras nas mãos, mas vivem transgredindo os mandamentos de Deus. Nunca tivemos acesso a tanto material, tanta informação, a tanta coisa boa, amado, para aqueles que realmente querem viver uma vida agradável a Deus, uma vida de prosperidade, de crescimento, na vida espiritual, conjugal, na vida financeira, em todas as áreas. Mas também, queridos, não houve uma época em que as pessoas tanto desagradam a Deus, porque estão iludidas. Você vai ver esses que questionam os mandamentos de Deus, porque eles amam transgredir, eles estão presos, amarrados, iludidos, engodados, seduzidos pelo sistema de Babel, de Babilônia, e que a verdade já se tornou mentira, que aquilo que é santo e agradável a Deus, para eles é maldição. Os mandamentos que, segundo o Eterno, é para a vida, para a liberdade, para essas pessoas é para a morte, é para a escravidão. Por isso, nunca tivemos tantas pessoas que se dizem servir a Deus, vivendo uma vida de miséria, de desgraça, pessoas depressíveis, pessoas que estão tomando remédio controlado, e que se dizem servir a Deus, queridos. Isso é inaceitável, inaceitável. Isso é fruto do engano do inimigo de nossa alma. São os frutos que os rebeldes, que as pessoas transgressoras dos mandamentos de Deus, transgressores das leis de Deus, da Torá do Eterno, estão colhendo. Por em vez de obedecer o Eterno, querem fazer, andar, viver segundo os seus corações obstinados. Não dá outra, porque as bênçãos que são por nós conhecidas, que estão nas Escrituras Sagradas, é decorrente da fidelidade aos mandamentos também descritos nas Escrituras Sagradas. Lá em Deuteronômio 28 está lá: portanto, se deres ouvido a voz do Senhor teu Deus e guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, então
todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Bendito serás, bendito serás, bendito serás. Está tão simples, amado, de entender. Mas as pessoas querem as bênçãos, mas na hora de cumprir chamar, querem fazer o que querem no sábado, verem o que querem, falarem o que querem. Na hora de comer, querem comer o que querem. Na hora de tratar com o semelhante, com o próximo, querem fazer do jeito que querem. Não querem aplicar os mandamentos de Deus. E quer as bênçãos de Deus, quer não, amado. Quer não. Olhamos para a vida dos heróis da fé, vemos homens e mulheres que se destacaram nas suas gerações e desejamos. Cantamos hinos que falam sobre esses heróis e nos alegramos, mas na hora de fazer o que eles fizeram, não queremos. Queremos facilidade e não existe. Se você está em busca de facilidade para servir a Deus, é melhor sair da igreja. É melhor parar de enganar a você mesmo, porque isso não existe. Yeshua, ele diz para nós tomar cada dia a nossa cruz. É sacrifício, é renúncia cotidiana, até morrer, amado. Yeshua diz lá em Apocalipse: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Deixe de questionar a Deus, deixe de questionar o teu pai e tua mãe, embora estejam errados. Se não for por meio das escrituras, para você mostrar para eles a verdade, os seus erros através da escritura, não questione, não desobedeça, fique calado, porque isso é o melhor que você vai fazer. Não questione liderança. Saia deste sistema mundano, onde está sob o poder e a influência de Satã. Deixe Babel, venha para Jerusalém, a Jerusalém Hadashah, a nova Jerusalém. Lá não entra coisa alguma que contamina o homem. E o que é contaminação para Deus? Pecado. E o que é pecado? Transgressão dos mandamentos. Em vez de questionar, vamos obedecer, mesmo que custe a nossa vida, mas vamos obedecer. Aleluia, porque estaremos fazendo o melhor, mesmo que nós venhamos descer a sepultura, mesmo que seja cobrada a nossa vida pela nossa fidelidade, vamos fazer, porque quando o shofar tocar, quando a trombeta tocar, nós vamos levantar das nossas sepulturas com um corpo glorioso para nos encontrarmos com Yeshua nos ares, e assim estaremos para sempre com Ele, como diz o nosso irmão Shaul Paulo. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé, estamos orando. Pai querido, agradecemos a Ti por esta palavra, por essa manhã, por tudo quanto o Senhor tem falado aos nossos corações nessa manhã. Ajude-nos a sermos obedientes, não questionadores, não, aleluia, rebeldes. Pai, no nome do Mashiach Yeshua, nós te pedimos, ajuda-nos, aleluia, Pai, porque precisamos da Tua ajuda 24 horas por dia. Abençoe cada um daqueles que tem nos ouvido, nos acompanhado, louvado o Senhor e aprendido nessa manhã, Pai, tanto aqui presente como aqueles que estão em qualquer parte do mundo, aleluia, Pai, recebendo esse despertamento para aqueles que verdadeiramente almejam a ressurreição, a primeira ressurreição, aqueles que almejam, aleluia, se reunir com Yeshua nas nuvens, aqueles que almejam entrar, aleluia, Pai, no milênio, aleluia, no reino milenar, com Mashiach Yeshua, o reino dos céus, almejam a vida eterna. No nome do Mashiach Yeshua, Mashiach Yeshua HaMashiach, nós te pedimos, Pai,
Amém.